Quem crê que Deus é bom? Amém! Aleluia. Davi disse assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Senão, eu estaria desesperado. Então, Davi enfrentou muitas dificuldades. Há uns salmos que Davi diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. O meu coração não temerá, porque o Senhor está comigo. Amém? Bem, sabemos que dias assim a nossa fé é muito provada. Muito provada. E é a hora de praticarmos tudo aquilo que temos pregado. Amém? Aleluia. Quando você sentir desespero e medo batendo a sua alma, você tem que procurar a palavra no canal do YouTube, procurar a palavra que os irmãos gravam aí e ouvi-la. Ouvi-la até que a sua fé se fortifique em você. Amém? É necessário confessarmos firmes. A Bíblia diz: confessar firmemente significa confessar com força, com autoridade. Não é uma confissão enfraquecida, é uma confissão de ousadia. Amém? Você tem que ter essa atitude de ousadia e acredite que isso é tremendo para que você vença as tempestades da vida. Amém? E hoje eu quero falar então enfrentando tempestades. Não há tempestade ou as tempestades, mas tempestades, seja ela qual for, pode ser na sua casa, pode ser tempos como estamos vivendo aqui, de perdas, inundações, mortes, realmente uma verdadeira tempestade sobre o nosso estado. Eu louvo a Deus por irmãos amados que têm orado por nós, as igrejas videiras, para você saber, no estado, fora do estado, Estados Unidos, o Ricardo mandou para nós, o pastor Paulo estava orando por nós, o pastor Márcio, estão compartilhando o vídeo que eu também postei. Nós estamos recebendo ajuda, empresários, conexões que estão ainda para acontecer ali de São Paulo, têm me procurado, eles querem se reunir para enviar coisas, recursos, aleluia, amém. Depois que as águas baixarem e a contabilidade surgir, nós vamos ter grande desafio. Amém. Mas cremos que o Senhor vai nos dar toda a provisão em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então, hoje vou falar sobre enfrentando tempestades, amém? Porque nós estamos em meio a uma. Oh, que palavra desafiadora, hein? Amém? Amém. Aleluia. Pastor Luiz, uma vez, pouco tempo, acho que na última reunião, ele estava contando, tinha uma irmã, nós tivemos uma aqui que perdeu um filho também, uma criança pequena. E aí ela não achava consolo em nada. As pessoas tentavam chegar para ela e falar assim: confia no Senhor, tenha força, tenha esperança, tenha alegria. E ela, por meses assim, até que uma irmã sentou do lado dela e disse para ela: eu também perdi um filho como você. Ela se identificou com a dor. Sabe por que muitas vezes nós sofremos? Porque a nossa dor será um instrumento de cura para muitas pessoas. Amém? A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz, o castigo estava sobre Jesus. E muitas vezes quando enfrentamos desafios assim, certamente sofremos uma certa medida desse sofrimento, mas a fé que está sendo gerada em você, o peso de glória que está sendo gerado em você, o exercício das coisas espirituais, da visão do Espírito, da palavra da fé que está sendo gerado em você, isso demonstra a glória que está vindo ao nosso encontro. Amém? Paulo diz que todo sofrimento é correspondente ao nível de glória. Compreende isso? Então, se você quer muita glória, glória é manifestação de Deus, glória é o Evangelho salvando, curando, prosperando as pessoas, é os céus habitando a terra, isso é glória de Deus. Se nós cantamos glória, queremos a glória, falamos que queremos a glória, Paulo diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago diz isso, Paulo diz também, que nós devemos nos gabar não só na glória de Cristo, mas nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações geram em nós um peso eterno de glória. Isso significa que experiência ninguém pode tirar de nós. Amém? E nós vamos cruzar essas águas. Nós vamos cruzar estes dias. Nós vamos sair mais firmes, mais unidos, mais fortificados, com uma fé mais apurada, com experiências com Deus. Mas você tem que usar princípios espirituais. E é isso que eu quero mostrar para você. A Bíblia fala de muitas tempestades. Basta você estar vivo para ter problemas.
Amém? Se você não tem problemas, tempestades são problemas na vida, porque você não está vivo. Opa, põe a mão aí na jugular, vê se você parou. Não. Se você está vivo, você tem problemas. Dá um sorriso para mim. Amém? Amém? Tem gente que fala... Não. Você tem que rir do diabo. Deus ri, Deus zomba. A palavra é zomba do inimigo. Deus tira uma. Quando o diabo vem, Deus caçoa dele. Assim nós vamos fazer na cara do diabo também. A vitória do Calvário nos pertence. Louvado seja Deus. Bem, eu quero tomar com você um texto da palavra de Deus, de Atos 27. É um texto longo, uma história. Eu já vou te dar o pano de fundo. Deixa eu ficar centralizado aqui. Amém. Amém. Paulo teve uma experiência em Jerusalém. Jerusalém, Paulo foi quase despedaçado. Eu vou ler o texto depois para vocês. E Jesus aparece para ele e fala assim: Paulo, vamos já ler o texto, vai, deixa eu ler o texto com você. Atos 23, 10, aleluia, né? Vamos lá para ficar nas palavras da Bíblia, Atos 23, 10, amém. Pessoal aí que está nos assistindo, Atos 23, 10. Tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse espedaçado. Veja, eles iam fazer Paulo em pedacinhos. Por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então, Paulo sofreu tanta aflição em Jerusalém, né, que queriam despedaçá-lo. Iam pegar Paulo e destruir Paulo. Tinha gente pactuada para matar Paulo. E aí o comandante veio, salvou e livrou Paulo. Aí no verso 11 diz assim: na noite seguinte o Senhor, Jesus, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, diga coragem. Coragem. Toque em alguém e fala coragem. Coragem. Nós vamos precisar de coragem nesses dias. Amém. Você precisa de coragem nesses dias. Bem, Jesus vem e diz: coragem, Paulo, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Em Roma, aleluia, amém? A primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: que você não chegou ao seu destino. E porque você não chegou ao seu destino, pela graça de Cristo, você vai vencer todas as tempestades. Porque Deus tem um propósito e um destino para você. Amém? Nós podemos entender propósito como as metas intermediárias e o destino, o cumprimento da sua vida. Lá em Hebreus diz que Deus nos deu uma carreira. E nós temos que correr a carreira. Nós não podemos ser vagarosos, não podemos ser tímidos, nós devemos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Se você quer ser um vencedor, acorde, aleluia. Se você quer ser um vencedor, você tem que pedir para Deus, você tem que pedir o discernimento de qual é a missão de Deus para você nessa terra. Amém? Amém? Quando você encontra o seu propósito, você encontra satisfação. É bom que os peixes voem, é bom que as baleias estejam no mar. Tudo que Deus fez é bom. Bom significa que cumpriu o propósito. Amém? Amém? Se esse microfone que eu uso, ele é bom, é porque ele cumpriu o propósito de ampliar a minha voz. Ah, que microfone ruim, eu não consegui te ouvir. Então, ele não é bom. Quando Deus criou você, ele disse: é muito bom. Porque a medida de Deus na sua vida é uma medida de mais que vencedor em todas as coisas. Amém? Porque surgem tempestades. Porque o diabo quer paralisar você. Porque o diabo sabe que há um movimento nos céus ao seu favor. Porque o diabo vê que mesmo ele lançando trevas sobre a terra, destruindo muitas coisas, sobre ti está a luz de Deus, está a mão de Deus. Ele vê a glória de Cristo na sua vida. Então ele tem que criar artifícios, meios para paralisar você. É por isso que ele tem tempestades. Ele que faz tempestades. E Paulo então recebeu essa palavra que ele deveria ter, né? Dar um testemunho, melhor dizendo, lá em Roma, assim como em Jerusalém. Mas em Jerusalém a situação foi tão intensa. E deixa eu dizer para você, Jesus entende a sua dor. Amém. Jesus vai descer até o nível necessário para alimentar a sua fé. Amém? Amém? Você entende isso? Amém. Se você confiar no Senhor, se você se colocar na presença de Deus, invocando com sinceridade de coração, reconhecendo as suas fraquezas, Deus desce até o seu nível.
Paulo enfrentou uma situação terrível. Não é a forma básica de Jesus aparecer para nós. Não é a forma básica. Paulo mesmo ensina que nós somos guiados pelo testemunho do Espírito. Ele fala em Colossenses que nós somos guiados pela paz de Cristo. Amém. Nós somos guiados pela consciência do Espírito. Então são coisas subjetivas, mas também Deus pode se manifestar de maneira espetacular na sua vida quando os problemas aumentam. Amém. Quando o desafio é maior. Tomé não estava na reunião quando Jesus apareceu, lembra disso? Jesus sopra o Espírito sobre os que estavam lá. Depois eles contam para Tomé: Tomé, vimos o Senhor. Ele falou: não acredito, não acredito, não acredito. Jesus, 8 dias depois, no domingo, segundo domingo de culto, aí Tomé estava no culto. E aí Jesus entra e diz: Shalom, seja convosco. E já se dirige a Tomé e diz para Tomé: Tomé, olha a minha mão, olha o furo, põe a sua mão aqui, põe a sua mão no meu lado. Não seja incrédulo, seja crente, Tomé. E Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Veja, nós sabemos que Tomé andou pela vista, mas parece que Jesus apareceu para mostrar para Tomé que ele precisava de um sinal para crer. Significa que Jesus, entre aspas, desceu ao nível de Tomé para alimentar a fé de Tomé. Porque ele ama você. Amém. Ele entende a sua dor. A Bíblia diz que ele entende as nossas fraquezas. Você tem que confiar que ele entende. Ele é homem como nós. Ele é filho do homem. Ele reconhece as lágrimas. Jesus chorou. Ele sente a dor. Ele sabe o que é o assédio do medo, do pecado. Ele disse no jardim do Getsemane: minha alma está angustiada até a morte. Até a morte. Jesus entrou em desespero mortal lá no Getsemane. Em João 21, quando Jesus, ressuscitado dentre os mortos, os discípulos tentando pescar, não pegam nada. Jesus está na praia e diz: lançai a rede do lado direito. Lançaram, pegaram 153 grandes peixes. Lembra da passagem? E aí João diz: é o Senhor. Pedro estava nu, se vestiu, pulou na água e foi em direção ao Senhor. Depois arrastaram os peixes até a praia, mas na praia já existia peixe, assado e pão quente. A Mel ia gostar disso. Pão quente. Sempre que ela pega pão quente, ela fala: tá quente, vamos correr para casa. A gente espera a manteiga no pão quente. Aleluia. Amém. Pãozinho quente, peixe assado. Os que os discípulos trabalharam a noite toda e não pegaram, Jesus já tinha pronto. Esse é Jesus, amém? Aquilo que você pensa em alcançar, Jesus já preparou para você, filho. Amém? Amém? E aí, Jesus começa a falar para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz: apacenta meus cordeirinhos. 3 vezes acontece isso, mas o original do grego te dá uma visão melhor. Eu estou tentando mostrar para você que Jesus desce ao seu nível, para te elevar ao nível dele. Aí ele diz: Pedro, tu me agapaste. Agapar, né? Eu estou aqui conjugando de maneira a dar um sentido em português, mas agapar é o verbo: tu me amas ao ponto de dar a sua vida por mim. Porque antes de Jesus ser crucificado, Pedro lhe disse: Senhor, eu darei a minha vida por ti. Contigo eu vou até a morte. E aí Jesus disse: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E ele disse: nunca, nunca, Senhor. E você sabe a história. Aí Jesus está falando com Pedro. As experiências geram maturidade. As experiências expõem nossas fraquezas. As experiências mostram às vezes que a nossa fé não está firmada no amor de Deus. Não está firmada na rocha. Está firmada talvez em algum testemunho. Você precisa da palavra, porque é a palavra que é o fio e fundamento da fé. A fé só pode se apoiar na palavra de Deus. Então Pedro, pela experiência que passou, pela dor, pelo sofrimento, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E aí o Senhor diz: tu me agapaste. E ele que havia dito: claro, eu te agapo, Senhor Jesus. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu filéu. Que o meu amor é um amor de amizade apenas, Jesus. Foi por isso que eu te neguei. E Jesus diz para ele: ok, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Segunda vez Jesus pergunta: Pedro, você me agapaste? E ele diz: Senhor, tu sabes que é filéu. E ele diz: cuida dos meus cordeirinhos. A terceira vez Jesus diz: Pedro, você me filéu?
E Pedro se entristeceu porque o Senhor lhe disse filéu e não ágape. E aí ele disse, Senhor, tu sabes que só filéu, cuida das minhas ovelhas. Quando você amadurecer, você vai aprender o amor sacrificial. Quando Pedro foi morrer, foram crucificá-lo e ele disse, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E crucificaram-no de cabeça para baixo. Amém? O amor entregue até a morte, morte de cruz. Mas veja, Pedro só conseguia amar Jesus por interesse. Pedro não conseguia ter um amor superior. E Jesus vem e desce até o nível de Pedro para falar, tudo bem, no seu nível mesmo, eu vou te levar ao meu nível maior. Amém? Então Jesus nos entende. Amém? Jesus entende também tempestades. Ele enfrentou muitas. Amém? E por isso ele vai nos livrar de toda tempestade. Deus seja louvado por isso. Mas aqui na circunstância de Paulo, o grande apóstolo, Paulo amadurecido no Evangelho, um dos homens mais brilhantes que já viveram nessa terra, que teve experiências com o Senhor, experiências tremendas e poderosas. Ele então, em Jerusalém, foi ali, né, que Jesus aparece para ele e diz, Paulo, coragem, coragem, porque da maneira como você me testemunhou aqui, convém que você vá testemunhar diante de César. Bem, se Jesus te deu uma palavra de destino, se você tem uma palavra de Deus em sonhos e visões que queima no seu coração, e isso fala do propósito de Deus, o que Deus escolheu para você, não importam as tempestades que você vai cruzar pelo caminho, Deus vai te preservar, te guardar, até que você cumpra o seu propósito. Então nada, nenhum desses acontecimentos poderão nos impedir de ver milhares e milhares de pessoas salvas, de ver o Evangelho se espalhando sobre todo o Rio Grande do Sul, em cada cidade, nas tuas famílias, nos seus familiares, nos mais duros, nos mais difíceis, eles verão da glória de Deus. Por isso nós precisamos nos posicionar agora. Agora! Não é amanhã, é agora, no meio da tempestade. Quando somos assediados com tristeza, com decepção, quando a nossa alma se abate, quando a nossa boca quer falar palavras erradas, é agora que nós devemos nos alegrar em meio à dor. E veremos o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa vida. Você entende isso? Então, se você não chegou no destino, pode esperar muitas tempestades, mas sobre todas elas, você vai ser mais que vencedor. E cada vez que você passar por uma experiência assim, Deus vai acrescentar um nível de glória até você chegar ao seu destino. Jesus entra no barco junto com os discípulos e eles começam a remar. Vem, de repente, uma grande tempestade. Tempestades surgem quando você cruza a esquina. Você chega em casa e alguém liga para você e diz, olha, infelizmente você vai ser cortado do quadro de funcionários. Você está fazendo algo e de repente tudo desmorona. O seu projeto não funciona. Aquilo que você esperava não acontece, nem no tempo e nem da maneira como você esperava. Então, a esperança que se adia faz adoecer o coração. A sua tendência é paralisar, é desacreditar, é fazer a grande pergunta, por quê? Por quê? Por que que Deus faz assim? Você tem que crer absolutamente no amor de Deus. Porque a fé atua pelo amor. Se você não crê no amor, sua fé é paralisada. E o diabo sabe que a fé que destrói ele. É a fé que vence o mundo. É a fé que vence todas as coisas. E é isso que o diabo quer fazer em meio às tempestades. Jesus descansa, sabemos que a posição de fé é descansar, e surge uma tempestade. Os discípulos, com habilidade humana, natural, fazem de tudo até chegar no limite e acordarem o mestre dizendo, Senhor, não te preocupa que perecemos. Acho que essa é uma faca no coração de Deus. Quem fala isso para Deus não conhece Deus. Imagina um filho chegar para o pai e falar, pai, você não se preocupa comigo. Se você é pai, você se preocupa. Se você é pai, você se importa. Se você é pai, você quer o bem.
E quando você chega para Deus e fala, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Por acaso o Senhor não se importa comigo? Mesmo na nossa falta de entendimento do amor do Pai, Ele continua nos amando. E Jesus se levanta e Ele ordena a tempestade, aquieta-te. Ele fala a fúria das águas, silencie. E houve grande bonança, diz a Bíblia. Grande bonança naqueles dias. Na tempestade, o Senhor reina. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, o Senhor dos senhores. Ele controla o tempo, o vento, o espaço, a natureza, a matéria de todas as coisas. Amém? Mas é interessante que Jesus havia entrado no barco e dito para os discípulos, passemos para o outro lado. Veja, da mesma maneira que Jesus aparece para Paulo e fala, Paulo, você precisa ter coragem. E o que eu quero te dar hoje como motivação para o seu coração é que a fé exige coragem. A fé exige coragem. Você precisa ter coragem. Coragem é uma disposição de enfrentar os desafios sem perder o ânimo. Sem perder a alegria. Amém? Aleluia. Essa é a nossa parte da fé. Aleluia. A mesma palavra dada a Paulo em tempos de dificuldade é para nós hoje também. Coragem. Você não chegou ao seu destino. Tudo isso vai ser passageiro. Ah, mas eu não sei, eu perdi tudo. Mas o Senhor de tudo vai restaurar tudo muito mais. No lugar da vergonha haverá dupla honra, diz a Bíblia. Dupla honra. Creia que o que está por vir é muito maior. Mas enquanto passamos pela dor, nós não podemos negligenciar a fé. Devemos rejeitar o medo, a dúvida. Os discípulos, então, desesperados, clamam pelo Senhor. Você deve fazer isso sem entrar em desespero também. Jesus sempre lhe atende. Mas Jesus diz para os discípulos, os evangelhos narram essa passagem, os 3 evangelhos narram essa passagem, exceto João, e Jesus fala de maneira diferente para eles. Em uma ocasião, Jesus diz, ei, por que vocês são tímidos? O que é timidez? Falta de coragem. Você precisa de coragem para usar a fé. Você precisa de coragem para abrir a boca diante da tempestade e falar, pare, pare. Amém? E eu quero motivar você. Quando começar a chover, você começa a dizer, para a chuva em nome de Jesus. Algumas pessoas dizem, vamos orar para Deus parar a chuva. Não, você está errada. Você está errado, querido. Você não pede para Deus parar a chuva. Você manda a chuva parar. No nome de Jesus. Entendeu isso? Entendeu? O nome é autoridade que nos foi dada nos céus e na terra. Existem coisas que foram dadas a nós. E você deve exercer a autoridade. É você que diz, para a tempestade. Recuam águas. Ah, mas eu não estou vendo isso acontecer. Esse é o problema. Nós aceitamos o natural acima do sobrenatural. Nós ainda não vimos, mas Deus está conosco. E Ele se levantará em nosso favor. Mesmo nas nossas debilidades, Ele vai mostrar a sua bondade. Mesmo na nossa incapacidade de exercer a fé, Ele vai mostrar os cravos, o furo dos cravos na mão. Ele vai mostrar para você que Ele senta no seu nível para elevar você ao nível dEle. Amém? Ainda que o seu amor não conheça perfeitamente, se você apenas ficar perto e buscar a Jesus, Ele vai se revelar a você com grande graça, grande poder. No nome de Jesus, amém? Aleluia. Então nós precisamos, como Paulo, de coragem. Aleluia. Diga comigo, eu ainda não cheguei no meu destino. E pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito, eu chegarei. Aleluia. Aleluia. Você tem que se motivar com o destino. Amém. Motive-se com o destino. Glórias a Deus, é por isso que Jesus disse, alegre-se porque o seu nome está escrito no livro da vida. Nesse momento você fala, de que me adianta isso? É porque você não conhece nem o céu e nem o inferno. Porque se conhecemos o inferno, a gente vai celebrar muito porque você foi livre do inferno. Amém? Em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Amém? Olha o seu destino. Amém? Eu sei que Deus nos chamou. Eu sei que Deus te chamou. Eu sei que Deus nos posicionou aqui.
E por certo nós veremos a ação de Deus neste estado, nestas cidades, em nome do Senhor Jesus. Amém? O diabo quer roubar, mas nós vamos deter o ladrão e o ladrão vai ter que pagar 7 vezes mais. Amém! Diz a palavra. Amém? Glórias a Deus. Bem, então, falando um pouco de Atos 27 para você. Amém? Eles partiram num barco. Paulo era prisioneiro. E aí eles chegaram num lugar chamado Bons Portos. E Paulo disse assim: vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Vejo que vai ter muita dificuldade. Veja, esse ver não é uma visão natural, é uma percepção espiritual. Como é que o Espírito Santo te guia? Por percepção no Espírito, pela intuição do Espírito. Que a intuição é um conhecimento que você não tem pelo natural. Você não sabe porque sabe, mas sabe que sabe. Eu sinto que isso não vai dar certo. Enquanto você tiver esse sentimento, não faça. Não vá adiante. O conhecimento do Espírito não está baseado num contrato, que todas as cláusulas estão corretas. Não está baseado num aprendizado de uma especialidade da vida, mas sim no sobrenatural. Você pode estar fazendo tudo corretamente, você pode avaliar as escolhas da melhor maneira, com os melhores critérios naturais, mas o Espírito pode estar dizendo não. Pode existir uma restrição, um freio no seu coração. Há um farol vermelho. É como você tomar banho de meias, um incômodo. Você sente que isso, sem saber porquê, não está adequado. Esse relacionamento não é bom. Você pensa nele e vê que tem alguma coisa errada nisso. Mas eu gosto, mas eu acho legal. Enquanto você vive no nível da alma, o nível do natural, você vai fazer escolhas erradas. Se estiver contrário ao Espírito. Você é um ser espiritual. Então Paulo, sem saber, ele não teve uma palavra de conhecimento. Deus não deu uma visão para ele sobre o futuro. O Espírito pode fazer isso. O Espírito apenas colocou uma impressão em Paulo. E Paulo disse: vejo. Verso 27, Atos 27, 10. Disse-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo está dizendo: se nós partirmos desse lugar, existirá perdas de pessoas, de navio. Bem, por que o Espírito Santo nos avisa? Para nos livrar dos perigos. Amém? Amém? Você deveria desejar ouvir o Espírito Santo e se voltar para o Espírito Santo para ele nos livrar dos perigos. Então nós estamos aperfeiçoando o nosso relacionamento em comunhão com o Espírito Santo para discernir a voz dele, porque Jesus disse que ele nos ensinará todas as coisas. Compreende? E aí a Bíblia diz o quê? No verso 11: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Verso 12: não sendo o porto próprio para invernar. Então, do ponto de vista natural, vai chegar o inverno, aqui não tem nenhuma lareira. A maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o noroeste e para o sudeste. Bem, verso 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Verso 14: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Então, Euroaquilão é um problema na vida. Euroaquilão é uma tempestade. Tudo parecia normal. Agora nós vamos avançar. Agora vamos ganhar muito dinheiro. Mas Tiago diz: não pense que a vida é assim. Você não sabe o que é o amanhã. Você tem que confiar em Deus e dizer: se o Senhor quiser. Isso mostra a dependência do Espírito Santo. Eles pensaram que tinham alcançado o destino, que eles estavam certos, que a maioria votou certa. A voz de Deus não é a voz do povo. A voz da maioria não é a voz de Deus.
A voz de Deus é a voz do Espírito Santo que fala dentro do seu coração. Ouviu, querida? Ouviu, querido? Se você quer chegar ao seu destino, você precisa ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo e não a sua carne. Amém. Se você for guiado pela carne, você pode perecer por euroquilão. E o vento veio, bem encurtando a história, 14 dias sem céu, sem estrelas, tempestade, um navio sendo jogado para um lado, para o outro, já não havia mais direção. Eles então soltaram o leme, deixaram o navio livre, todos estavam sem comer, e aí chega uma frase tremenda, né, que mostra o nível de pressão emocional que eles estavam vivendo. A Bíblia diz que eles disseram assim, no verso 20, e não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Tem nas imagens que nós vemos, né, dos rios tomando casas e pessoas esperando salvação em cima da casa, e de repente você vê que não há salvação, e aquilo dói no coração, sabendo que vidas estão sendo levadas, que o diabo está levando muitas vidas para o inferno, e nós como igreja precisamos deter isso na autoridade do nome de Jesus. Você não pode ser passivo a isso, você não pode ser indiferente, sua boca não pode ser um instrumento do diabo, você tem que ser um instrumento da fé, para cessar as tempestades da vida, ouviu? Você não pode aceitar as iscas do diabo, você tem que liberar a palavra de fé de um coração que crê completamente no Senhor. Bem, veja que eles chegaram nesse nível, desesperaram da vida, completamente. Mas aí Paulo se coloca de pé no meio deles e diz para eles, bem, vocês deveriam ter me atendido, mas não se preocupem, porque o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, o seu anjo esteve comigo ontem à noite, e por sua graça me deu a vida de todos vocês. Não temas, porque assim será, porque eu confio em Deus. Uau. Eu chamo isso das 3 declarações máximas do apóstolo Paulo. No meio da tempestade ele tem uma atitude de coragem. E ele diz para as pessoas, tem de bom ânimo. Jesus falou, tem de bom ânimo. No mundo você vai ter aflições. Ei, olha para mim. Ei, não se distraia. No mundo você vai ter aflições. Amém. Vai ter, eu não queria, então vou orar hoje para você partir. Vem aqui, amém. Passa suas senhas e o cartão de crédito para o cônjuge, amém. Doe os seus bens se não tiver ninguém, porque nós vamos orar para você morrer. É o único jeito de você não ter problema, lá no céu. Então se você acha que não chegou ao destino, então tenha coragem, se levante, guerreiro, se levante, guerreiro, se levante em fé, para declarar que essa tempestade vai passar, e nós cumpriremos o propósito de Deus, e que todo o Rio Grande do Sul seja objeto de louvor na terra. Eu sigo Fox News nos Estados Unidos, e hoje estava mostrando um desastre lá no Rio Guaíba, estava vendo? E aí eles estavam mostrando uma embarcação que bateu na outra e afundou violentamente ali no Guaíba. E aí, né, falando lá, Fox News, no mundo, Rio Grande do Sul é notícia no mundo inteiro. Não boa notícia, mas uma notícia de destruição, de desespero. Mas em nome do Senhor Jesus, existe um povo de Deus aqui que sabe, que tem autoridade para declarar a vontade de Deus, e esse povo tem a ver conosco, com você, com os demais irmãos de outras igrejas, mas precisamos nos posicionar como Paulo. Enquanto todos perderam a esperança, você tem a salvação, você tem a resposta, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus. Aleluia! Jesus falou em João 16, tem de bom ânimo. Em João 16, 33, na NTLH, põe para mim. E eu digo isto para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem.
Você está sofrendo? Tem alguém sofrendo? Então vou te dar a palavra de Jesus. Tenha coragem. Coragem. Não tenha medo. Rejeite o medo. Rejeite todo pensamento de medo. E agora o que vai acontecer? Não, abra sua boca e diga em nome de Jesus. Nós veremos a glória de Deus. Nós repreendemos as obras do diabo. Tenha coragem. A palavra de Jesus é a palavra para nós. Coragem. É que você acha que o seu medo vai promover a ação de Deus. Não. O que vai livrar você e a nós do sofrimento é a coragem. Mas coragem na habilidade humana não. Coragem naquele que é maior. Coragem no nome de Jesus. Coragem para ser ousado o suficiente para se levantar e falar em nome de Jesus. Amém? Quando Jesus fala em João 16 sobre a coragem, a Bíblia não fala muitas vezes sobre a coragem. Amém? No Novo Testamento. Mas coragem é uma atitude de fé para nós. Diante do desafio. E não perder o bom ânimo. Porque você precisa ter motivação. Você precisa conservar firme a sua confissão com motivação. Amém. Não com intimidação. Amém? Quando Jesus começa a falar de João 16, depois você lê João 16, é fascinante. Lá no verso 1 ele diz assim, olha, muitos serão escandalizados. Ele diz, não vos escandalizeis. Escandalizam, a palavra no grego, significa ofensa. No meio da tempestade, a estratégia do diabo é deixar você ofendido, aborrecido. Muitas pessoas se aborrecem com Deus. Muitas pessoas se perturbam umas com as outras. Então o diabo quer criar confusão, trazendo animosidade, trazendo brigas, discussões, por causa do medo e do desespero. Mas você não vai se escandalizar. Você vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. Ele disse, você vai ter aflições, você vai sofrer essas coisas. Mas lembre-se, eu venci. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Bom ânimo é coragem. Bom ânimo é coragem. Quando o Senhor disse para aquela mulher que tocou na sua olha, ele disse, tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ele disse para o paralítico, tenha bom ânimo, filho, os teus pecados foram perdoados. O Senhor sempre diz, tenha bom ânimo. Ele está dizendo, ei, lance fora esses pensamentos de medo, de receio. Motive-se em Deus. Motive-se em Deus. Tenha um motivo para viver o melhor de Deus. Não aceite a depressão. Não aceite esses pensamentos. Você tem que ter um propósito, um objetivo maior na vida do que o que nós enfrentamos. Amém? Paulo tinha um destino, nós temos também. Então saiba que você não chegou lá. Enquanto eu não cheguei lá, eu não parto desse mundo. E todas as coisas vão se alinhar para o propósito de Deus. Você crê nisso? Jesus mostra também que você vai ser perseguido. Em João 16 ele mostra, você vai ser perseguido. Então você não pode aceitar nenhum ressentimento, nenhum aborrecimento dentro de você, senão você vai ser derrotado pelo mundo. Mas outros serão muito perseguidos pela família, perseguidos por tantos. Outros, eles se escandalizarão. E Jesus aí lhe dá a promessa do Paracleto. Nós pregamos sobre o Paracleto. Aleluia. Amém. João 16 ele disse, é necessário que eu vá, porque senão Paracletos não virá. E quando Paracletos vier, ele vai te ensinar todas as coisas, ele vai te guiar, ele vai te motivar. É ele que é a motivação de Deus. Paracletos é aquele chamado ao lado para encorajar. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu insisto que você abra sua boca, porque você tem que romper essa inércia da incredulidade. E quando você diz amém, você está dizendo, eu creio. O diabo não consegue pegar quem crê. O diabo só prostra no deserto quem não crê. Bem, aí ele vem e diz, você vai pedir, meu nome é o Pai, ele dá a revelação do nome. Amém. Quantas pérolas tem em João 16? E por fim Jesus disse algo tremendo, que eu fico fascinado. A mensagem é um outro tema para a mensagem, mas eu quero que você projeta para mim João 16, verso 28 e 29, rapidamente. Quero ler com você. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Segue, 30. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? 2.
Eis que vem a hora e já chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Verso 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende coragem. Coragem, eu venci o mundo, coragem, você vence o mundo quando você tem coragem, e a nossa coragem é a nossa fé, aquilo que é nosso o diabo não vai roubar, aquilo que Deus nos deu não vai roubar, se tivermos perdas teremos restauração duplicada em nome de Jesus. Todas essas verdades de João culminam no fato de você ter coragem. Então você precisa pensar nelas. Mas é algo interessante que Jesus fala do Pai. E quando Jesus fala do Pai, os discípulos recebem revelação. Eles entenderam todas as coisas. Eles creram. Isso significa que você tem que crer no meio da tempestade para vencer o mundo e não perder a coragem, que você é filho amado de Deus Pai. Ele não está aborrecido conosco, Ele não está zangado conosco, não é Ele que está causando esse tumulto, essas tempestades, é o diabo, e Ele quer que nós tenhamos coragem para enfrentar esse momento e paralisar as obras do diabo e ver a glória de Deus. Nós precisamos ser testemunhas como Paulo. Oh, Deus nos chamou para sermos verdadeiras testemunhas, e esse é o momento da nossa história, da sua história, onde vidas, desespero existe. Minha filha foi ali na CIS Brasil. Quem conhece a CIS Brasil? Amém? Em Porto Alegre, uma avenida super principal, morei ali perto, na Ecovilha eu morava, e ali a CIS Brasil era a nossa rota, ali comum, prédio, pegando a Avenida Sertório e até Navegantes, ali perto do aeroporto. 4 anos eu fiz essa rota direto. E ali surgiu, né, uma barreira, um dique foi transposto ali do rio Gravataí, entrou a água por trás, Fieres ali, e a rua não estava tomada de água ainda, estava distante, mas ela foi andando ali até o mercado, e ela depois relatou assustador, as pessoas estavam gritando, desesperadas no meio da rua, um tumulto de pessoas gritando, socorro, 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 perdi tudo, desespero, imagina os demônios afligindo as vidas. O que nós vamos fazer? É a hora de a gente ter muita coragem. Fala, diabo, é agora que nós vamos mostrar que Jesus Cristo está vivo. É a hora de nós trazermos palavras de consolo, de esperança. É a hora de agirmos da melhor maneira. Porque é uma ação do diabo, trazendo medo, desespero, é uma tempestade. Amém? Então você precisa ser destemido no amor do Pai. Amém. Eu sei que eu sou amado. Amém? Amém. Você tem que dizer, eu sou filho amado e estou seguro no amor do meu Pai por mim. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Mas aí Paulo então, Atos 27, 23, eu quero repetir isso nas Escrituras. Ele disse, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou? Diga, de quem eu sou. Diga, eu sou de Deus. Se eu sou de Deus, quem pode contra mim? Então eu vou te mostrar como Paulo venceu a tempestade. Ele falou, sou de Deus. Significa que nada acontece na minha vida que não esteja de acordo com a vontade perfeita dele, porque eu sou de Deus. Você é propriedade de Deus. Se você tem algo valioso, como você cuida disso? Você é displicente? Você deixa notas de R$100 na caixinha do correio? Você deixa joias caras aonde? No vaso de entrada, na porta de entrada? Não, você guarda as coisas que têm valor. E a Bíblia diz que você tem muito valor para Deus. O valor que você tem é o mesmo que Jesus tem. Porque Jesus disse, Pai, o Senhor os amaste, como me amaste a mim. Significa que a medida do amor de Deus é a medida do que Ele deu para nos ter. Ele deu Jesus. O preço pago por Deus demonstra o amor de Deus. Isso significa que é Jesus. A medida do amor de Deus é Cristo. Se você pode descrever Jesus,
Ele é indescritível. Ele é o início, ele é o fim. Ele não tem início de dias nem fim de dias. Ele é tudo em todas as coisas, o soberano de todos. Ele preenche tudo, toda a divindade está nele. Ele é o todo-poderoso. Ele é o inigualável. Se você pode descrever Jesus, você pode descrever o amor de Deus. Mas como você não pode descrever Jesus, você não pode descrever o amor de Deus. Você só pode recebê-lo em Cristo Jesus e se assegurar que nada vai acontecer além da permissão do amor de Deus. Quando você crê no amor de Deus, você é mais que vencedor. Amém? É isso que Paulo fala. Porque somos guardados nesse amor, somos mais que vencedores em todas as coisas. Então aquele que vai além do pódio é aquele que sabe que é amado. É o que Jesus, aleluia, diz por nós, fez por nós. Amém? Amém? Eu sou. A outra declaração de Paulo, ele disse: a quem sirvo? Diga, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Servir a Deus significa também adorar e cultuar. É a mesma palavra quando Paulo fala em Romanos que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Servir a Deus não é só fazer algo para o trabalho de Deus. Deus tem uma obra a ser realizada. E Ele chamou você a realizar essa obra. Nós somos a continuação e a extensão de Jesus. Ele disse: as obras que eu fiz, vocês farão. O Senhor Jesus veio morar em você. Ele enviou você no Espírito que Ele recebeu, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, para nós realizarmos e completarmos a obra de Cristo, de grande salvação e demonstração que Ele está vivo e que o Evangelho de Deus é o poder, é a paz, é a esperança que o mundo precisa. Você precisa anunciar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus, é a paz de Deus. Servir também é realizar a vontade de Deus. Jesus disse: eu vim, ó Pai, fazer a tua vontade. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Chegou a hora, se você se posicionar para fazer a vontade de Deus. Você não está em Gramado para ganhar dinheiro, você está em Gramado para fazer a vontade de Deus. Você não está em Gramado só para criar riqueza, você nasceu, foi restaurado, foi glorificado em Cristo Jesus para você fazer a vontade de Deus, porque você tem que estar na vontade de Deus. É a vontade de Deus que importa, não é onde estamos, nem o que fazemos, é a vontade de Deus. O que deve nos abastecer, nos motivar, é que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós temos perda desse nível, o diabo fala: acabei de pagar mais de 100 mil nos equipamentos, no painel de LED. Aí o diabo vem e fala: não vai nem usar. Eu falo: diabo, eu vou pôr um painel 3 vezes maior do que aquele miserável. Nós precisamos ter coragem para ter fé. Coragem! Tenha coragem, Jesus disse. Tenha bom ânimo, é coragem. Para de reclamar da vida. Para de olhar as circunstâncias. Nós somos maiores do que elas. Elas não nos definem. A palavra nos define. Aleluia. Eu sirvo a Deus. Quem serve a Deus, Deus cuida. Por ser propriedade, por estar no negócio de Deus, Deus é quem te assalaria. Deus é a fonte. Aleluia. Amém. Não é ninguém, não é empresa, não são pessoas. Você pode ter essa coragem para falar sem ser deselegante. Quem me sustenta é Deus. Jesus fala diante de Pilatos. Pilatos fala: você não sabe que eu tenho poder para libertar você ou crucificar você? Ele diz: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus trabalhariam em meu favor. Mas o meu reino não é deste mundo. Aleluia, amém. Oh, o Espírito vai injetar em nós ousadia, coragem, para você sair desse nível terreno e bater as asas do Espírito para ir para lugares mais altos. Louvado seja Deus. Paulo diz: ele esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Lembra do destino?
O barco está sendo destruído, vai ser destruído. Eles vão ser jogados dentro da água. Mas nenhuma das 276 pessoas que lá estavam pereceram. Amém. Perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Eu profetizo sobre a sua vida. Deus te deu aqueles que navegam contigo nessa vida. Deus te deu essas pessoas, sua família, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que andam ao seu redor. Você é o responsável pela salvação deles. Você é a luz para o caminho deles. Deus vai usar você para salvá-los. Fique atento, porque o Espírito Santo te conectará a essas pessoas. 273 pessoas e suas famílias não foram para o inferno, e a sua descendência até nós, porque Paulo disse: eu sou de Deus, e se eu sou de Deus, ninguém me tira da mão de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Jesus disse: não ande ansioso por coisa alguma. Olhe as aves do céu, elas não semeiam, não colhem. Olhe os lírios do campo, eles não plantam, não fazem nada, mas eles são belos, formosos. Eles têm uma vida tão efêmera. Quanto mais não vale você que é filho amado. Deus está cuidando de nós. Eu sou de Deus, diabo, e você não pode me tirar das mãos de Deus. Não vai roubar a minha identidade. Eu sei quem eu sou e de quem eu sou. E assim que se enfrenta a tempestade. Não declarando a tempestade, mas dizendo quem você é no meio da tempestade. Dizendo que você serve e adora a Deus. Você está aqui porque você adora a Deus. Aleluia, você está aqui porque você é o servo de Deus. Dentro de você tem a vontade de fazer a vontade de Deus, porque você é dele. Você tem o mesmo DNA, o mesmo pensamento, o mesmo sonho. Você está encaixado no plano perfeito de Deus. Você tem que apenas ter ousadia para declará-lo. Amém. Glórias a Deus. Obrigado pela sua palavra, Senhor. E aí ele diz, perante César, Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Verso 25. Portanto, senhores, tenham coragem. Tenha coragem. Bata a mão aí e diga: tenha coragem. Diga mesmo: tenha coragem. Tenha ânimo. Tenha coragem. É como se Paulo estivesse falando, lá em Jerusalém, quando queriam me fazer picadinho, literalmente falando, Jesus vem para mim e fala: Paulo, tenha coragem. Você não chegou no destino. Amém. Não se entregue ao desânimo. Tenha coragem. Paulo deve ter sentido coragem. Aí 14 dias, o vento batendo, escuridão, todos perderam a esperança. Eles perderam completamente a esperança. E Paulo se coloca de pé e diz: tenha bom ânimo. Porque eu tenho um destino a cumprir. E não é uma tempestade, não são inundações ou perdas que nos paralisarão, em nome de Jesus. E ele diz, a terceira expressão de Paulo: portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus. Eu quero saber, você confia em Deus? Que sucederá do modo que está escrito, no modo que foi dito pelo Espírito Santo na minha vida. Eu tenho um propósito, eu tenho a palavra, e segundo está escrito, vai acontecer. E a tempestade não pode nos deter. Daqui para frente, Paulo começou a ser o chefe. De escravo se tornou piloto do navio. A Bíblia diz que houve um perigo de bater numa pedra, mas à frente da história, os soldados então vieram para o capitão e falaram: vamos matar os presos para que eles não fujam. E o capitão, querendo proteger a Paulo, disse: não. Os soldados iam, na verdade, usar os botes e fugirem. E Paulo disse: não, ninguém pode fugir. Então o capitão foi lá e cortou os botes. Não deixou ninguém desobedecer a orientação de Paulo. Algemado, mas no governo. O que te prende não é o que está do lado de fora, filho. É o que está do lado de dentro. É a sua mentalidade medíocre que te prende nas impossibilidades.
Porque quando você rompe com elas, você vai para o nível de Deus. Deus está na esfera do tudo possível. E a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Você entra na esfera de Deus e fala, opa. Amém. Glórias a Deus por isso. Tenha bom ânimo, irmão. Tenha coragem, irmão. Você não pode perder a coragem. É assim que nós enfrentamos as tempestades. Tudo acabou. Ela me deixou. Ele me deixou. Você vive a vida de outros. Você vive sem propósito. Você vive procurando uma satisfação em coisas. Você nunca vai encontrar o bom da vida enquanto não se alinhar na perfeita vontade de Deus. Não é casamento que satisfaz você plenamente. É o propósito de Deus. Muitas pessoas pensam que vão ser felizes porque vão encontrar a cara metade. E já estão na terceira cara metade. E não acharam essa metade que não existe. A sua satisfação não está em coisas e nem em ninguém, mas no propósito eterno de Deus. Por isso que Jesus disse, não fique preocupado ou ansioso por nada. Firme-se no reino. E todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Glórias a Deus. Você pode dizer, o Deus em quem confio? Amém. Diga comigo, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. E eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Essas são as 3 palavras que você tem que declarar no meio da tempestade. Não sabemos o que pode suceder pela frente. Mas eu sei que eu sou de Deus. Eu sei que eu sirvo a Deus. E eu confio em Deus. Segundo está escrito, vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Confiar na Bíblia envolve coragem. Fé envolve coragem. A fé sempre é uma ousadia. Amém? Eu quero mostrar, encerrando a mensagem para você. Amém? Quando Deus aparece para Josué, aí no Velho Testamento, Josué tinha um grande desafio. Era levar o povo, 3 milhões de pessoas, a entrarem e possuírem a terra da promessa. Moisés, um dos maiores líderes que era amigo de Deus, havia morrido. E só o desafio de substituir Moisés é uma coisa tremenda. E Deus então vem para Josué e motiva Josué. E você vai ver no que Deus motivou Josué. Deus, por 3 vezes, 4 vezes, na verdade, diz, Josué, ser forte e corajoso. Em outra, ele diz ser forte e muito corajoso. Amém? Ele põe um adjetivo de intensidade, muito corajoso. E ele diz 4 vezes. E essas 4 vezes mostram aonde você tem que ancorar também a sua coragem. Amém. Compreendeu isso? Sim. Porque se você não perder o ânimo, filho, você já é mais que vencedor. Amém. Jesus disse, tenha coragem. Eu venci. Como ele venceu, na coragem da fé. Amém. 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 Em outra tempestade, Jesus diz assim para os discípulos, onde está a sua fé? Ele estava dizendo, por que você não usou o que você tem? Você não sabe que você tem a chave que abre a porta? Aleluia. E por que você ficou gritando, Senhor, abre a porta? Ele falou, pega a chave e usa. E outra... Na mesma tempestade, mas de outra maneira, o Evangelho narra, ele pergunta assim, como que vocês não usaram a fé? Como que vocês não usaram a fé? Ué, como que vocês não usaram a fé? Amém? Talvez eles não soubessem, mas você sabe. E você vai usar a fé. Você vai usar a ousadia da fé, tá bom? Você vai abrir essa boca abençoada e vai declarar os decretos de Deus na sua vida, os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus. Em nome de Jesus. É na tempestade que fazemos isso. A fim de chegar ao destino. Em Josué 1,6, rapidamente então, primeira expressão, Deus diz assim para Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Veja, existe uma promessa para você. E você precisa ter coragem para declarar a promessa. Amém? Então você tem que ter coragem para declarar que você é filho de Abraão pela fé e herdeiro das promessas de Abraão. Amém. Que todas as bênçãos lhe pertencem de saúde, prosperidade, de uma vida de paz, de uma vida de sucesso, uma vida feliz na terra. Amém.
Então eu preciso de coragem para declarar a fé. Você precisa ser forte. A palavra forte significa enrijecido. Não de coração duro, mas de posição permanente. Quando Paulo fala em Efésios 6, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por isso permanecei inabaláveis. Você tem que ser firme. Crava os seus pés na rocha. Fale as palavras de Deus no meio da tempestade. Fale o seu casamento. Fale, homens, falem. Deus lhe deu poder de criar, de nomear. Quando Deus criou Adão, Ele falou: Adão, vou te dar uma tarefa de poder. Nomeie. E o que você nomear será. Conforme você nomear será. Como você nomeia o seu cônjuge? Como você nomeia o seu casamento? Como você nomeia o seu... não vai dar certo esse negócio. Não! O meu negócio se chama sempre sucesso crescente. Assim se chama. Quando eu cheguei em Porto Alegre, tinha muitos problemas financeiros. Aí, num aplicativo que usávamos bastante da tesouraria, eu criei uma senha. Vou te falar uma senha, hein? Em nome de Jesus, que não use ela lá. Eu não tenho acesso a ele. Ela se chama Gadol Savá. Diga, Gadol Savá. Como se tivesse. Gadol Savá. Sabe o que é Gadol Savá? É quando José está diante de Faraó por uma mudança de destino. E ele diz: eis que vem dias de grande fartura. Gadol Savá significa grande fartura. E sempre que eu ia entrar nas finanças, eu falava Gadol Savá. As pessoas falavam: que nome estranho. Eu falei: é estranho para você, mas para mim é dias de grande fartura. A primeira reunião que eu fiz com os vencedores, com os empreendedores do reino, falando nisso, nós temos uma data marcada em maio. Agora eu vou confirmar, amém? Empreendedores do reino. Quem estava lá, acho que o Felipe estava lá, eu criei um grupo. O grupo se chama Gadol Savá. Amém? Você precisa de uma palavra de coragem. Amém? Que você saiba que motiva a sua fé. Tempo de grande fartura. É isso que eu estou dizendo. Essa é a chave. Tempo de grande fartura. Então você precisa de coragem para falar a promessa. Segundo, verso 7. O Senhor segue. Tão somente ser forte, e ainda acrescenta o adjetivo muito corajoso, ou seja, coragem extrema, coragem grande, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. No palácio ou no deserto, na tempestade ou na abundância, bem-sucedido. O destino de Deus é que sejamos bem-sucedidos. Ele diz: eu sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de paz, para te dar um fim grandioso. Deus quer o seu sucesso, mas você precisa ter coragem para andar na palavra, para alinhar o seu casamento na palavra, para alinhar o seu negócio na palavra. Muita coragem. Você tem que ter coragem como os leões para declarar: eu sei de quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo, e eu confio na palavra. A minha vida, meu casamento, meu estilo de vida está na palavra. Por quê? Você não precisa de coragem para ser comum. Você não precisa de coragem para sair com as mulheres. Você não precisa de coragem para se guardar, filha. É só viver a vida comum de todo mundo. Mas você precisa ser muito corajoso para dizer: não é esse o estilo de vida que eu tenho. Eu sou cidadão dos céus. Eu aguardo a promessa. Mas parece que nada está acontecendo. Eu não vivo pela aparência, eu vivo pela fé. Você precisa de coragem para vencer as tempestades. Coragem para andar na palavra. Não se desvie nem para lá nem para cá. É isso que a Bíblia diz. É isso que nós vamos viver. Se a Bíblia diz que é assim que o justo vive, viverei assim. Se é essa promessa de Deus, eu vou viver. O medo vai querer assediar você.
Mas você vai ter coragem na palavra. Compreende a coragem na palavra. Nós precisamos de coragem para andar na palavra. Uma vez, uma pessoa tão querida, a Rosana estava comigo, e ela veio, e havia um jeito de fazer as coisas meio errado, nós corrigimos ela, com amor e carinho. Ela falou, mas se não for assim, desse jeito, então aqui não é o meu lugar. Eu falei, não, é o seu lugar, é só corrigir o seu jeito, isso está errado. Ela falou, mas eu gosto tanto de dar o dízimo aqui, o dízimo dela era muito bom. Eu falei, mas se você não corrigir, infelizmente, não dá para continuar dessa maneira. Aí logo o diabo vem, você vai perder o dízimo dela, da pessoa, vai fazer falta. Você precisa de coragem para andar na palavra. Você precisa de coragem para falar a verdade em amor para os irmãos. Sabe por que você às vezes não fala nada? Porque falta coragem. Jesus, os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim, Senhor, sabemos que tu falas a verdade sem se importar com a aparência de quem quer que seja. Esse é Jesus. Verdade e amor. Mas você precisa de coragem para falar. Amém. Precisa de coragem para resolver os problemas. Precisa de coragem para interromper um relacionamento errado. Você tolera. Mas se você tolera, você não muda. Você não pode mudar aquilo que tolera. A coragem, essa força do Espírito para mudar. Não, está fora da palavra. Mas foi sempre assim. E realmente, me perdoe, até aqui foi errado. Mas daqui para frente, eu descobri o que a palavra diz. Daqui para frente, vai ser dessa maneira. Mas se for assim, então, bem, é assim que nós vamos viver. Vamos andar na palavra, firmes na palavra. Eu só tenho luz na palavra, fora dela, eu não enxergo nada. Lâmpada para os meus pés é a palavra, diz a Bíblia. Amém, amém, amém. Aleluia. Eu lembro de vários testemunhos de grandes homens de Deus da história, presentes, e um deles conta que quando eles falavam do mover do Espírito, mas quando veio, porque quando o mover realmente genuíno do Espírito acontece, coisas assim meio fora do comum, da caixinha das pessoas, daquilo que elas pensam ser igreja, né, é quebrada. E muitas pessoas começaram a se aborrecer com os milagres. E ele perdeu mais de 1.000 pessoas. Acho que a igreja tinha umas 2.000, perdeu metade. Só porque ele amava o mover do Espírito. Amém? Bem, se você amar a palavra de fato, você vai amar o mover do Espírito Santo. E você vai discernir aquilo que está por vir. Você não vai ficar do lado de fora. Você não vai ficar à beira do caminho. Você vai ficar na palavra. Mas veja, para andarmos na palavra e no que Deus tem para nós, nós precisamos ser muito corajosos. Amém. Covardes não entram no reino. Está escrito em Apocalipse 21. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Jesus não é covarde. Ele não é um gatinho. Miau, miau, miau. Ele é um leão. Ele é um leão. Ele é um leão. Esse é o estilo que nós devemos viver. Muita coragem. Muita coragem para se pôr diante. Você vai ser caçoado lá na sua sala de aula se disser que você ama Jesus e que quer viver em santidade. Vai. É melhor fumar maconha com os outros porque ninguém te prejudica. Passa a qualquer preço, negocia qualquer valor para ter paz. Você não está tendo paz, você está tendo engano, filho. Você está destruindo o seu futuro. Para você ter coragem de levantar assim, eu temo a Deus e vou andar na vida. Vão lançar pedra em você, bem-aventurados os perseguidos por amor de mim, porque grande é o seu galardão. Você é muito maior do que eles. E um dia Deus vai demonstrar isso. Mas você precisa de muita coragem para estar na Bíblia. Sabe, de muita coragem para fazer corte. Namoro, todo mundo faz. Agora fala, não, eu vivo um padrão aqui de santidade. Que? Você? Eu não sei, você. Precisa ser muito corajoso. Aleluia. Por isso que o reino é dos vencedores, e os vencedores são corajosos. Amém. Então, o diabo quer te intimidar. Eu estou tão desanimado. É que você está sem coragem. Porque se você se levantar hoje aqui e falar, eu vou viver a palavra de Deus. Amém. Se você receber a luz e a fé hoje para viver a palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Amém. Você vai andar sobre as águas. Aleluia, amém. Bem, a terceira vez que Jesus aparece, aliás, na mesma fala para Josué, e repete, é o verso 9. Josué 1:9. Não te mandei eu?
Ser forte e corajoso. Amém. 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 Se você for para Jesus e fala, Jesus, o que eu faço agora? Ele vai falar, eu não te mandei ser forte e corajoso. Essa não é uma linguagem de um rei. Essa não é uma linguagem de autoridade. Eu não sei agora. Eu não sei. Determina, nomeie. Dá nome às coisas. Diga o que você quer que seja. Estabeleça a identidade das coisas. Chame o êxito. Chame, dê nome. Nomeie. Aleluia. Esses são os homens do reino. Homens do reino nomeiam. É assim que é e será de acordo com a palavra. Precisa de coragem. Tenha coragem. Amém. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, uma das motivações é a mesma que Jesus disse: Paracletos estará sempre contigo. Amém. Eu nunca estou só. Amém. Aleluia. Quando a alma quer se abater, levante-se e diga: eu não estou só. Ele está comigo. O maior está comigo. Então, tudo que está acontecendo aí fora é menor. Menor. Amém. Menor. Se prostre ao maior. E o verso 18, Jesus diz também: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Você fala, bem, claro, naqueles dias morria fisicamente. Hoje é a morte espiritual. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Quando você se posiciona na palavra de Deus, Deus vai te dar autoridade e reconhecimento. Compreende isso? Você é um depósito das riquezas de Deus. Você é um embaixador dos céus, diz Paulo. Você representa Jesus neste mundo. Nós precisamos acordar para declarar com firmeza o que somos. Diante desse cenário caótico que estamos passando, lembre-se sempre, você é de Deus. Você é de Deus. Você serve a Deus. E você confia no Senhor. Coragem. Amém. Pega alguém, levanta ele e fala, para ficar de pé de vez, fala, coragem! Coragem! Aleluia! Aleluia! Coragem! Oh, aleluia! Tenha coragem para viver a verdade, tenha coragem para falar, vai ser assim daqui para frente! Chega nesse... Esperando lá pelo deserto, eu vou entrar na terra de Canaã. Se Deus diz que é meu, se é assim que eu devo viver, viverei. É uma ordem de Jesus ser corajoso. Amém. Como é bonito andar do lado de homens corajosos. Amém. É fascinante. Gente que fala, é assim que vai ser. É assim que vai ser. Eu me lembro da minha adolescência, só estou usando de adolescência não, juventude, como testemunho, não como glória pessoal. Mas eu sempre tive convicções do que eu sou em Cristo. Eu chegava nos lugares, o pessoal estava lá vendo, na época, a revista pornográfica, falando besteira. Eu chegava e eles, o Gilberto chegou. Eu falava, aleluia, eu vou tomar um café com vocês aqui. Só luz, só derramava luz. Aí ele fala, estou incomodando ele. Não, só estou sendo o que eu sou, não falei nada. Eu só cheguei no lugar e ele falou, amém. Você sabe que o leão é o rei da floresta. Sabe por quê? Ele não é o rei porque ele é o mais forte. Um leão dando uma patada nele, acaba com o leão. Um elefante dando uma patada nele, acaba com ele. Uma trombada nele, acaba com ele. Porque o rinoceronte, se vier com violência, mata o leão. Mas quando os animais veem o leão, eles se intimidam com o leão. Por que eles se intimidam com o leão? Porque o leão se vê como rei. É a atitude dele. Ele fala, eu sou o rei. E se os caras começam a rugir, ele ruge mais alto. Aí os outros falam, não, é verdade, ele é o rei. Amém? Oi, só um minutinho, barulho. Amém? Compreende isso? Vira para o seu irmão e fala, você é um rei. Você é um rei. Oi, você é um rei. A Bíblia diz que pelo sangue você foi feito rei e sacerdote para Deus. Aleluia! Assuma a sua posição. Tenha coragem, tenha bom ânimo. Nós vamos cruzar essa tempestade. Coragem, o seu destino
cumprir. Aleluia! Com paciência no Senhor eu esperei. Com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele ouviu